warming, or none like it hot. You're probably wondering why your ice cream went away. Well, Susie, the culprit isn't foreigners, it's global warming. Global Wapu? Yeah. Meet Mr. Sunbeam. He comes all the way from the sun to visit Earth. Hello, Earth. Just popping in to brighten your day. La 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 la. And now I'll be on my way. Not so fast, Sunbeam. We're greenhouse gases. You ain't going nowhere. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh, God, it hurts! Pretty soon, Earth is chock full of sunbeams. They're rotting corpses heating our atmosphere. How do we get rid of the greenhouse gases? Fortunately, our handsomest politicians came up with a cheap, last-minute way to combat global warming. Ever since 2063, we simply drop a giant ice cube into the ocean every now and then. Just like Daddy puts in his drink every morning. And then he gets mad. Of course, since the greenhouse gases are still building up, it takes more and more ice each time. Thus, solving the problem once and for all. But... Once and for all! That brings up the basic science of global warming, and I'm not going to spend a lot of time on this because you know it well. The sun's radiation comes in the form of light waves, and that heats up the Earth, and then some of the radiation that is absorbed and warms the Earth is re-radiated back into space in the form of infrared radiation. And some of the outgoing infrared radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere. And that's a good thing because it keeps the temperature of the Earth within certain boundaries, keeps it relatively constant and livable. But the problem is this thin layer of atmosphere is being thickened by all of the global warming pollution that's being put up there. And what that does is it thickens this layer of atmosphere. More of the outgoing infrared is trapped. And so the atmosphere heats up worldwide. That's global warming. After the first 7, 8, 9 years, you could see the pattern that was developing. But I asked the question, why is it that it goes up and down once each year? And he explained that if you look at the land mass of the Earth, very little of it is south of the equator. The vast majority of it is north of the equator, and most of the vegetation is north of the equator. And so when the northern hemisphere is tilted toward the sun, as it is in our spring and summer, the leaves come out and they breathe in carbon dioxide and the amount in the atmosphere goes down. But when the northern hemisphere is tilted away from the sun, as it is in our fall and winter, the leaves fall and exhale carbon dioxide and the amount in the atmosphere goes back up again. And so it's as if the entire Earth, once each year, breathes in and out. So we started measuring carbon dioxide in 1958. Os países queimam carvão, gás natural ou petróleo para produzir eletricidade. E isto vai ter que ser alterado, e para alterar todo o consumo
produção e consumo de energia de um planeta, do tamanho do nosso planeta hoje, isso não é uma tarefa fácil, isso não pode ser feito em 5, 10 ou mesmo em 15 ou 20 anos. Isso vai demorar décadas e nós vamos sofrer o efeito das emissões anteriores a hoje e das emissões que a gente não conseguir reduzir a partir de 2015. Se for além de 2 graus, as consequências podem ser muito mais graves do que o que a gente viu com o furacão Katrina, com o furacão Sandy, com os eventos climáticos que ocorreram em Santa Catarina não faz muito tempo, com a seca na Amazônia. Quer dizer, são eventos climáticos que perturbam a vida social e que, se forem acumulados, podem comprometer muito o processo de desenvolvimento e, portanto, as condições de vida no planeta. A Conferência do Clima das Nações Unidas será em Paris entre novembro e dezembro. Dela pode sair o Acordo Internacional para a Redução das Emissões, que vai substituir o Protocolo de Quioto, negociado no fim da década de 90. Ele previa a redução de cerca de 5% das emissões entre 2008 e 2012, com base nos números de 1990. O cumprimento deixou a desejar. Mas em relação, por exemplo, à grande preocupação com a emissão de gases? Nossa, isso é um absurdo também. É condenar o CO2, por exemplo, que é o dióxido de carbono, como um poluente, como fazem às vezes nos Estados Unidos. O CO2 é o gás da vida. Sem ele, nada existe, né? Então, as plantas começam por aí, né? Elas têm que ter CO2 para conseguir se desenvolver e tudo mais. Todos nós dependemos nessa cadeia trófica das plantas. Se você, vamos supor que se fosse possível realmente tirar o CO2 da atmosfera, acaba a vida na Terra. Se você não tem plantas, não tem fitoplâncton nos oceanos, etc., acabou a vida na Terra. Existem tóxicos realmente que são lançados na atmosfera? Sim, existem, de processos industriais. Isso não tem nada a ver com aquecimento global. E aí existem técnicas para resolver esse problema. Usar flare, que são aqueles fogos que você vê assim em fábricas, né? Então, existem técnicas para você destruir elementos poluentes tóxicos. Isso não tem nada a ver com gases chamados de efeito estufa, né? Então, eles fazem essa confusão também proposital. E outra, a constituição da atmosfera não vai mudar o clima da Terra. O Freeman Dyson já falou isso há muito tempo. Existem diversas pesquisas que alteram a concentração desses gases chamados de efeito estufa e nada muda. Na verdade, muda, né? 10 elevado a menos 12, ou seja, insignificante. Quer dizer, as geleiras que agora estão cada vez mais derretendo. Algumas estão derretendo, outras estão congelando. E tem que lembrar, nós estamos no período interglacial. O período interglacial é quando a Terra realmente está mais quente, isso é uma outra escala. Todas as geleiras devem realmente rescindir, ou seja, diminuir, durante o período interglacial. Quando vier o período glacial, que é o nosso próximo período... Então vamos lá, vamos explicar então isso aí, pelo menos a gente tem uma coisa concreta científica. Nós estamos vivendo um período interglacial que é o quê? Quente. Por natureza ele já é quente. O planeta. Inteiro. Ciclo hidrológico extremamente ativo. Geleiras têm que devolver o gelo que acumularam para o ciclo hidrológico. Então vai chover mais, vai ter mais nuvens, todo esse ciclo está ativo. Esse ciclo vai até quando, interglacial? O interglacial está para acabar, a gente não sabe quando, né? Então esse período mais quente agora já é o sinal de que você vai entrar num período glacial de novo. Quando isso acontece, ninguém é capaz de prever. Mas ele está para acontecer, porque nós já estamos na prorrogação do interglacial. Mas quando que teve o glacial? Já teve o glacial? Já. Nós temos nos últimos 1 milhão de anos mais ou menos 10 ou 11 glaciais, né? Períodos glaciais. Nós estamos para entrar em um próximo. Que era um período mais frio. Extremamente frio. Dá para explicar, então, na época da Terra. Aí as geleiras tornam-se um banco hidrológico. Elas começam então a segurar, a reter a água do planeta. Então a água está dentro do ciclo hidrológico, começa a virar neve, deposita nas geleiras e vão ficar lá acumulando. Então você tem a resposta entre gelo, rescindir o gelo ou aumentar, assim que demoram séculos, né? Nada é atual. Então os caras falam assim, olha, a geleira está derretendo hoje. É um processo que começou há 100 ou 200 anos atrás, não é hoje.
senhor estava dizendo o seguinte, aumenta a emissão de CO2 e, no entanto, a temperatura continua a mesma. Logo, o CO2 não é o vilão que todo mundo diz. Certamente, é isso que o senhor quer dizer. Porque se você for olhar fisicamente o que está acontecendo, uma molécula de CO2, que é composta de 2 oxigênios e um carbono no centro, ela, para absorver a radiação infravermelha, a radiação infravermelha tem que ter um comprimento de onda que faz a molécula entrar em ressonância. Quando ela entra em ressonância, ou ela vibra ou roda. E quando ela vibra ou roda, isso é movimento mecânico. Ela se choca com as outras 2.600 moléculas de nitrogênio e oxigênio que existem em volta dela e transfere energia por atrito ou por choque na forma de calor. Então ela não reemite. Então é por isso que você pode aumentar as quantidades as concentrações de CO2 na atmosfera, que não vai haver absolutamente impacto mensurável nenhum na temperatura. De cidades como Paris, como Viena, Berlim, essas cidades foram crescendo. E o termômetro, se ele tivesse parado no mesmo lugar, na mesma estação meteorológica, ele iria sofrer o efeito da urbanização. O que é esse efeito da urbanização? Chove, se a região é vegetada, tem infiltração de água, a água, ao evaporar, refrigera a superfície. Quando a cidade, então, se urbaniza, o asfalto, o concreto, faz com que a água, ao cair, escorra e vá embora. Então, hoje, as cidades não têm água para evaporar. E o mesmo calor do sol faz com que as temperaturas urbanas sejam mais elevadas do que o seu entorno. São Paulo, por exemplo, da ordem de 3 graus. Já existem estudos aqui no Rio de Janeiro que mostram também, dependendo da região, da ordem de 3, 4 graus. Então, o efeito chamado, que é conhecido como efeito de ilha de calor urbana, isso interfere na temperatura. Então, mesmo o termômetro, mesmo que ele esteja calibrado, ele vai mostrar temperaturas mais elevadas. E não tem como tirar esse efeito da urbanização da medida. Não tem como tirar. Há algum tempo teve uma gritaria aí, especialmente na internet, havia uma fundamentação, eu mesmo fui pesquisar isso no site do NOAA, nos Estados Unidos. A gritaria era que as geleiras do hemisfério norte, a calota polar do hemisfério norte diminuiu muito esse ano. E, ao mesmo tempo, e esse dado não aparecia em lugar nenhum, o hemisfério sul do planeta tinha gelo como nunca. Existe um desequilíbrio entre o sul e o norte, quer dizer, o norte pode estar mais quente ao mesmo tempo que o sul está mais frio? Esse é um fato interessante, né? Porque se o aquecimento é global, devia derreter no Ártico e na Antártica também. O que acontece é que o derretimento do gelo flutuante do Ártico, ele é periódico. Ele ocorre a cada 70 anos, nós temos registro disso. Nós temos registro de expedições que foram enviadas na década de 20, 1923, 26, para ver o que estava acontecendo com o Ártico. O que acontece é que há períodos em que as correntes marinhas, elas transportam mais calor dos trópicos em direção aos polos. E era o que está acontecendo agora, ligado a um ciclo lunar de 18,6 anos, que é chamado ciclo nodal lunar, que envolve a variação do plano da órbita da Lua com relação ao equador terrestre. Quando esse plano está bem inclinado, cerca de 29 graus, ele cria uma diferença de altura no oceano, acelera ligeiramente as correntes marinhas, que elas levam mais calor em direção ao polo. Aí a água mais quente, 0,5 graus, 0,6 graus, entra por debaixo do gelo flutuante, derrete a parte submersa. E a parte submersa, ao derreter, então ela não consegue manter o peso da parte aérea. E, além disso, Fábio, se você pode fazer um experimento em casa, você enche um copo d'água e coloca um cubo de gelo dentro dele. No momento que você coloca, 9 décimos daquele cubo vai afundar e vai derramar um pouquinho de água. Mas depois você vai ver que o gelo que está flutuando, quando ele derreter totalmente, o copo não vai transbordar. O que significa que gelo flutuante não altera nível do mar. Então todo esse terrorismo que nível do mar vai subir
de 60 centímetros, o Al Gore disse que vai subir de 6 metros até o ano 2100, não tem fundamento científico. Agora, e eles falam assim, mas o aquecimento global acontece, a gente não acha uma explicação melhor a não ser que seja o homem. Olha que loucura, isso não é ciência, isso é pseudociência. Tem isso? Tem, exatamente. Então eles falam assim, a gente não acha nenhuma explicação melhor, então é o homem. E quando você vai perceber qual é essa explicação, são modelos de computador que falam isso. E modelos de computador são programados por seres humanos, que usam uma lógica impossível, uma física impossível, que é a chamada dos gases de efeito estufa. Então tudo isso daí está errado, tudo está errado. Essa que é a discussão dos cientistas que são críticos a essa historinha, né? Os cientistas críticos aos cientistas aquecimentistas, né? Eles usam uma física impossível para explicar um fenômeno, né, que é completamente natural, que são as oscilações do clima, porque o clima não é estável. E essas oscilações estão acontecendo desde que existe o planeta, e essa evolução e essas modificações acontecem naturalmente, independente do que a população está fazendo ou deixando de fazer. Exatamente, exatamente. Então, essa que tem que ser a explicação que tem que ser dada. Nós estamos dizendo que o argumento deles é falso, carece de provas científicas, tanto é o que eles falam, né? Olha, como não tem uma explicação melhor, é o homem.